Segundo livro de Reis, capítulo 5, que fala sobre Naamã, e diz assim: você que nos assiste pelas redes sociais, Deus te abençoe, te dê entendimento, compreensão e sabedoria, em nome de Jesus. Receba de bom grado a palavra de Deus, em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, no capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Amém? Só até aí, graças a Deus. Aqui nós vemos dois personagens totalmente diversos um do outro. Nós vemos um homem que era comandante de um exército poderoso, exército da Síria, Naamã, tá? E diz aqui que ele era um homem que tinha fama, tinha conceito, e que ele tinha dado muitas vitórias ao rei da Síria. Era um homem respeitado, tinha herói, e ele era herói de guerra. Então esse homem tinha muitas patentes, tinha muitas medalhas, de heroísmo, e era um homem abastado por isso, Ele era o braço direito do rei da Síria. Mas a palavra diz que ele tinha muitas coisas, ele era muito conceituado, mas tinha nele algo, que desmerecia tudo isso, porém leproso. Isso aqui está demonstrando, que ao homem não basta apenas ter isso ou aquilo, ou ser isso ou aquilo outro. Aqui nós vemos que a menina, que o exército do rei da Síria pegou a menina de Israel e levou o quê? Cativa. Uma menina cativa não tem voz, não tem bens, não tem conceito. A Bíblia aqui nem nome dela ela traz para ela. Então, dois personagens muito diversos um do outro. Agora, essa menina, ela ficou como uma serviçal na casa de Naamã. E ali, por certo, ela viu que Naamã era leproso. E ela trazia nela uma boa semente. Ela trazia nela uma boa notícia. Eu creio que essa menina aqui, ela é uma tipologia da palavra de Deus. Então, ela trouxe, essa menina, a boa notícia para quem não tinha cura, para quem não tinha esperança. Embora tendo muitas patentes, muitas medalhas, muito conceito, muita riqueza, mas não tinha ele a palavra do Deus vivo, o conhecimento do poder de Deus e da graça e do amor de Deus. Então, muitas pessoas têm muito conceito, têm muita coisa, tem muitas medalhas, muito conceito, muita inteligência, tem muitos diplomas, mas se não tiver a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, essa pessoa é uma leprosa espiritual. Não vai adiantar nada ter tantas coisas, ser tão patenteado,
né, ser tão conceituado, ser tão rico e não ter aí a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Essa menina, ela não tinha posses e nem conceito, mas ela tinha o conhecimento de Deus, como Deus age. E ela, por certo, viu que Naamã era leproso e disse para a mulher de Naamã, assim, que havia um profeta, né, profeta de Deus em Israel, e que se ele o conhecesse, ele seria restaurado da lepra. Então, uma palavra de uma menina, talvez você que conhece a palavra de Deus fica tímido, mas uma palavra sua, da parte de Deus, pode mudar a história de famílias, de pessoas, a história de uma entidade, de uma cidade. Uma palavra pode mudar a história de uma nação. E essa palavra dessa menina colocou em movimento um general, um comandante, e 2 reis, e a mulher de Naamã também, que falou para ele, falou assim, a menina falou isso. Agora, que menina, né? Que palavra tem essa menina? Essa menina veio acender nele e na casa dele a esperança de que para aquele mal havia recurso, havia solução, o que médico nenhum, especialista nenhum da época tinha. Mas aquela menina que era um nada, que era anônima, que era uma serviçal, né, ali na casa de Naamã, ela trouxe uma palavra. Essa palavra é a boa notícia do Evangelho, é aquilo que você traz, é aquilo que você tem. Não é uma religião, mas é a palavra do Deus vivo. Ela acende esperança, ela dá esperança àquele que não tem esperança, ela dá cura para aquele que não tem cura, ele traz solução para aquele que não tem solução. Então, e ela coloca em movimento aqui 2 reis e um general de guerra, um herói de guerra, e o rei da Síria e o rei de Israel. E fala aqui que o rei da Síria deu cartas para enviar o rei de Israel, e Naamã levou consigo um presente. O presente dele não era pouca coisa que ele estava levando, não. O presente dele era 428 quilos de prata e 85 quilos de ouro, mudando aqui as medidas da época, né? Trazendo para a medida de hoje. Então, olha bem, uma palavra de uma menina anônima, serviçal, cativa, né? Escrava praticamente, né? Coloca em movimento 2 reis, um general de guerra, a mulher do general, e o movimento de uma riqueza extraordinária. Porque esse presente aqui não era presente, qualquer presente. Isso aqui não é qualquer quantia. Só, para a gente entender, só o ouro aqui valia mais do que quase 2 milhões de reais hoje, né? Fora meia tonelada de prata e mais vestes. Então, Naamã tinha tudo, tinha dinheiro, era herói, né? Tinha conceito, era respeitado, mas ele não podia comprar o que ele precisava, ele não podia obter o que ele precisava. Esse é o nosso Deus, o Deus que traz recurso que você não pode ter, que você não pode conseguir, e ele traz de fontes inesperadas. Então, essa semente que estava na menina, né, que valeu mais do que todo o ouro, prata que Naamã tinha, de todo o conceito que ele tinha, de todos os recursos que ele tinha. A palavra, aí por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado. Ela alegra o coração,
ela restaura a alma, né? Então, a importância de nós conservarmos a palavra de Deus e liberar a palavra de Deus, levando esperança àquele que não tem esperança, levando cura, levando transformação àquele que não tem perspectiva na vida mais, né? Então, ela trouxe a esperança, ela trouxe a expectativa, e ela é uma palavra, ela trouxe uma palavra eficaz, que nos fins aqui dessa história, ela prova a eficácia dela. Talvez você libere a palavra de Deus quando você muitas vezes não vê a eficácia da palavra de Deus. Aqui nessa história a gente vê a eficácia dela, né? Ela liberou, falou: tem um profeta lá, né? Quer dizer, esse profeta é homem de Deus, eu conheço esse Deus, né? E através desse profeta, que ele é um intermediário com Deus, o Naamã vai ser restaurado da lepra. Então é a boa notícia, né? É o evangelho, é aquilo que nós devemos levar, é aquilo que você deve levar, é aquilo que você deve falar, né? Levando a boa notícia. Então, ela, não tendo nada, ela colocou em movimento uma grande riqueza, né? De presente. Aqui, uns 3 milhões de reais hoje, no mínimo, né? Então, a palavra, ela faz gerar coisas tremendas, coisas muito grandes, que você nem tem a dimensão daquilo que é feito. Teve um jornalista entrevistando um senhor de idade, bem velhinho, falou assim: o senhor é crente, o senhor é de Jesus? Passou há quanto tempo? Já faz 60 anos que eu vivo o evangelho. Então o senhor já ganhou muita alma para Jesus, né? Ele falou assim: quantas almas o senhor ganhou? Aí ele falou: uma. Mas 60 anos de evangelho, o senhor ganhou uma alma? Uma alma? Que negócio é esse? Né? Aí ele falou assim: mas quem? Aí ele disse: Billy Graham. Quer dizer, ele levou uma palavra, ganhou um homem para Deus, e esse homem ganhou quase o mundo inteiro para Deus, né? Deus o usou tremendamente, né? Então, não se atente para a sua insignificância, né? Às vezes nós ficamos olhando para a nossa insignificância, da nossa pequenez, das nossas fraquezas, mas você tem dentro de si algo, né? Que nós conceituamos aqui como a boa semente, a semente do Deus vivo, o conhecimento do Deus vivo. E isso gera, você libera isso, e isso gera coisas descomunais, coisas tremendas, uma mudança tremenda em vidas, em nações, em cidades, né? Havendo uma transformação. E move também riquezas sem conta. E nós sabemos aqui pela história que Naamã foi restaurado de sua lepra, ele nem foi curado. Deus deu outra pele para ele, a pele dele ficou como a pele de bebê, né? E ele quis pagar para o profeta, né? Quis dar esse presente para o profeta. E o profeta, sabendo que Deus dá de graça, né? Ele não cobra pelo que ele faz, ele dá, ele faz porque ele ama, né? Então a Bíblia diz: de graça recebeis, de graça dais. E ele não aceita ali, porque Naamã, ele tinha o seu orgulho, ele queria pagar por tudo que ele tinha, por tudo que era trazido a ele, ele pagava, né? Mostrando aqui que quem é de Deus, né? Se despe do seu orgulho, né? Da sua soberba, e passa a confiar em Deus, e não em riquezas, e não em poder e fama. Não procura fama, não procura poderes desse mundo, né? Mas ele procura conhecer o Senhor, procura ter intimidade com Deus, porque ele sabe, se tiver intimidade com Deus,
Deus supre ele de todas as necessidades em glória, né? A palavra é tão viva, né? Tão eficaz. As pessoas leem a Bíblia, olham uma história, acham que é só uma história, mas nessa história Deus está mostrando quem Ele é, como Ele age, o que Ele faz, né? O poder dele. Ele se revela nas Escrituras. As Escrituras são a revelação de Deus, nos traz o conhecimento de Deus. E também é uma palavra viva, que serviu para os nossos avós, bisavós, pais, tal, vai servir para os nossos filhos, tal. É uma palavra eterna, né? Nela não há mudança nem sombra de variação. Então, a palavra que você tem, a palavra que você carrega, você que crê no Evangelho, você que crê em Jesus Cristo, não fica fazendo menos disso, achando que isso é de somenos, achando que isso não é nada. Pelo contrário, né? O poder de Deus está na sua palavra. Deus espera que você libere, que você fale dele, que você testemunhe dele, e aí haverá transformação de vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Você que nos ouve pelas redes sociais, oramos em nome de Jesus, que você venha conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Venha conhecer a palavra do Deus vivo, o poder da palavra do Deus vivo, o poder da boa semente que carrega aquele que crê nas Escrituras, aquele que crê no Evangelho. E essa palavra é poderosa para mudar vidas, para transformar vidas. Seja a tua vida mudada, seja curado. Toda lepra que saia agora, seja limpo e seja livre. Seja livre e conheça o Deus único, o Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra e que traz a boa semente. Receba a boa semente, cultive a boa semente e libere a palavra de esperança para toda a humanidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.